Desde o início do casamento, eu sabia que a relação com a família de César seria desafiadora. Minha sogra, Dona Zuleika, era uma mulher forte, controladora e cheia de opiniões. Desde que começamos a namorar, ela não perdia uma oportunidade de deixar claro que eu não era boa o suficiente para o filho dela. Mesmo quando César tentava mediar as situações, na maioria das vezes, ele acabava ficando do lado dela. Eu me sentia sozinha, mas acreditava que o tempo e o amor resolveriam essas diferenças. As coisas começaram a mudar gradualmente. No início, eram pequenos comportamentos. César passou a visitar a casa da mãe com mais frequência, alegando que ela precisava de ajuda com pequenos reparos. Embora não achasse aquilo completamente estranho, comecei a notar que ele estava gastando mais tempo lá do que em nossa própria casa. Quando o questionei, ele disse: "É minha obrigação como filho. Ela está ficando velha e não pode fazer tudo sozinha." Achei que fazia sentido. Afinal, ela era uma mulher viúva que dependia dele para muitas coisas. Mas, com o passar dos meses, esses compromissos começaram a pesar na nossa relação. Ele saía cedo nos finais de semana e voltava à tarde, e muitas vezes parecia mais preocupado com a casa da mãe do que com a nossa. Um dia, enquanto revisava nossas contas, percebi algo estranho. Nossas economias estavam diminuindo mais rápido do que o esperado. César e eu sempre fomos cuidadosos com o dinheiro. Ambos trabalhávamos, e tínhamos combinado de economizar para realizar alguns planos importantes, como uma reforma na nossa própria casa e uma viagem que estávamos adiando há anos. Eu sabia que César era quem administrava as finanças, mas ainda assim decidi perguntar: "Amor, você percebeu que nossos gastos estão maiores do que o normal? A conta conjunta está diminuindo muito rápido." Ele respondeu com indiferença: "Ah, os preços subiram. Contas de luz, água. Não se preocupe, estou cuidando de tudo." Mesmo assim, aquilo não me convenceu. Decidi ficar de olho e, conforme os meses passaram, a situação ficou ainda mais estranha. Ele continuava saindo para ajudar na casa da mãe, mas nunca mencionava o que estava fazendo. Quando perguntava, ele mudava de assunto ou dizia que eram coisas pequenas. Minha desconfiança aumentou ainda mais quando, ao visitar Dona Zuleika, percebi que a casa dela estava completamente diferente da última vez que estive lá. As paredes estavam recém-pintadas, havia móveis novos e até o quintal havia sido reformado. Era impossível não notar. "Uau, a senhora fez uma grande reforma", comentei, tentando não soar acusatória. Ela me olhou com aquele sorriso sarcástico de sempre e respondeu: "Sim, César é um bom filho. Ele fez questão de cuidar de tudo para mim. Afinal, eu mereço um pouco de conforto nos meus últimos anos, não acha?" Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Fiquei sem saber o que dizer, mas minha mente não parava de trabalhar. Como ele pôde gastar tanto dinheiro sem sequer me consultar? Aquilo explicava tudo. As contas apertadas, os gastos misteriosos e a insistência dele em passar tanto tempo lá. Esperei César chegar em casa naquela noite para confrontá-lo. Ele tentou desviar das perguntas, mas, quando insisti, admitiu: "Sim, eu usei parte do nosso dinheiro para reformar a casa da minha mãe. Ela precisava, e eu sabia que você não entenderia." Meu coração acelerou, mas mantive a calma. Respondi, tentando controlar a raiva: "Não se trata de não entender, César. Trata-se de respeito. Você tomou uma decisão importante sobre o nosso dinheiro sem sequer falar comigo." Ele se exaltou, como se eu fosse a culpada pela situação. "Você não entende o quanto minha mãe se sacrificou por mim. Ela merece isso, e eu só estou retribuindo." Aquela discussão foi o início de algo maior. Senti que ele não via nosso casamento como uma parceria. César parecia acreditar que sua prioridade era mãe, e que eu deveria simplesmente aceitar isso. Naquela noite, enquanto ele dormia, fiquei acordada, encarando o teto. Minha cabeça estava cheia de perguntas. Por que ele achava que tinha o direito de me excluir de decisões tão importantes? Será que nosso casamento significava tão pouco para ele? Decidi que não deixaria aquilo passar.
Eu precisava entender o que estava realmente acontecendo e descobrir até onde ele estava disposto a ir por Dona Zuleika, mesmo que isso custasse nosso futuro juntos. Depois da confissão de César, fiquei inquieta. Embora ele tenha admitido que usou nosso dinheiro para reformar a casa da mãe, sua postura defensiva não me convenceu de que aquele era o fim da história. Quanto mais pensava na reforma, mais detalhes surgiam em minha mente, e algo não se encaixava. A magnitude das mudanças que vi na casa de Dona Zuleika não parecia compatível com o dinheiro que César dizia ter usado. Era óbvio que havia mais do que ele estava me contando. No dia seguinte, decidi investigar. Primeiro, revi todos os extratos da conta conjunta dos últimos meses. Como esperava, havia retiradas significativas que ele nunca mencionou. Os valores eram altos demais para apenas uma reforma simples. Então, fui direto ao ponto. Procurei um amigo que trabalhava como pedreiro e perguntei quanto custaria uma reforma como a que Dona Zuleika tinha feito. Quando ele me deu o orçamento aproximado, quase caí para trás. O valor era pelo menos o dobro do que César havia mencionado. Minha intuição me dizia que eu precisava de provas mais concretas. Comecei a observar os movimentos de César com mais atenção. Sempre que ele dizia que ia para a casa da mãe, eu tomava nota dos horários e dos comportamentos. Certo dia, decidi segui-lo. Saí de casa pouco depois dele e o observei de longe. Como esperado, ele foi até a casa de Dona Zuleika, mas não ficou lá por muito tempo. Cerca de 1 hora depois, ele saiu acompanhado de um homem que parecia ser um empreiteiro. Aqueles encontros começaram a acontecer com frequência. Cada vez que o seguia, descobria algo novo. César estava gastando muito mais dinheiro do que admitira, e ainda parecia estar financiando outras despesas que não tinham nada a ver com a reforma. Enquanto eu fazia essas descobertas, minha mente oscilava entre a raiva e a tristeza. Como ele podia ser tão negligente com nosso futuro e tão cego ao impacto que aquilo estava tendo em nosso casamento? Um dia, resolvi confrontar Dona Zuleika diretamente. Sabia que César nunca seria completamente honesto comigo, então fui até a casa dela. Assim que cheguei, percebi que ela estava surpresa. Talvez não esperasse me ver tão cedo depois de nossa última visita. Sentei-me na sala e fui direto ao ponto. Dona Zuleika, estou tentando entender os gastos que César tem feito aqui. A reforma foi linda, mas não parece ter sido só isso. O que mais ele está pagando? Ela me olhou com aquele sorriso irônico e respondeu, com um tom que beirava o deboche. Ora, minha querida, se César não te contou, quem sou eu para me intrometer? Aquela resposta me deixou ainda mais furiosa. Respirei fundo e tentei manter a calma, mas o silêncio constrangedor que se seguiu só aumentou minha sensação de impotência. Sem conseguir mais nenhuma informação dela, decidi sair antes que perdesse o controle. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando César chegou em casa, tentei conversar novamente. Mostrei os extratos e perguntei diretamente: o que você está escondendo? Esses valores não batem com o que você me disse. Ele ficou visivelmente desconfortável, mas tentou desviar. Você está exagerando. Eu só quis fazer algo especial pela minha mãe. Por que isso é um problema para você? Foi então que, finalmente, explode. Por que você está mentindo para mim, César? Isso não é só sobre sua mãe. É sobre o nosso dinheiro, a nossa confiança, o nosso casamento. Ele se calou, mas seu olhar dizia tudo. César não sabia como justificar o que estava fazendo, e aquele silêncio era ainda mais doloroso do que uma confissão. Nos dias seguintes, o clima entre nós ficou insuportável. Ele continuava evitando as conversas, e eu me sentia cada vez mais sozinha. Um dia, decidi procurar a verdade por conta própria. Fui até o empreiteiro que eu havia visto com César. Fingindo ser uma cliente interessada, perguntei sobre os serviços que ele havia realizado na casa de Dona Zuleika. Ele confirmou minhas suspeitas. A reforma era só uma parte da história. Além dela, César havia financiado móveis novos, eletrodomésticos e até mesmo um espaço gourmet no quintal. Ao ouvir aquilo, senti um nó na garganta.
César estava esvaziando nossas economias para sustentar os luxos da mãe, enquanto nossa própria casa precisava de reparos que vinham sendo adiados há anos. Era como se nossos planos e sonhos não tivessem importância para ele. Mais tarde, naquele mesmo dia, decidi confrontá-lo mais uma vez. Desta vez, fui clara e direta. Já sei de tudo, César. Não é só a reforma. É o espaço gourmet, os móveis, os eletrodomésticos. Por que você está fazendo isso sem me consultar? Sua resposta foi fria e cortante. Porque minha mãe merece, e você nunca entenderia. Aquelas palavras ecoaram na minha mente. Ele havia escolhido colocar as vontades da mãe acima do nosso casamento, e aquilo era uma traição que eu não sabia se conseguiria perdoar. Depois daquela conversa definitiva com César, senti que meu casamento estava por um fio. Suas palavras ecoavam na minha mente. Minha mãe merece, e você nunca entenderia. Era um golpe profundo perceber que ele colocava as vontades da mãe acima de tudo que havíamos construído juntos. Eu estava emocionalmente exausta, mas sabia que precisava agir. Não era apenas uma questão de dinheiro, era sobre respeito, confiança e a falta de prioridade que ele demonstrava em relação a nós como casal. Passei a noite inteira acordada, pensando em como lidar com aquela situação. Divorciar-me parecia uma solução extrema, mas continuar naquela relação sem mudança seria uma sentença de infelicidade. Na manhã seguinte, procurei um advogado para entender minhas opções. Expus toda a situação, desde os gastos descontrolados até a negligência emocional, e ele me orientou sobre como proteger os bens restantes caso decidisse dar um passo adiante. Enquanto eu refletia sobre o futuro, César continuava agindo como se nada estivesse errado. Ele evitava conversa sobre o assunto, mas eu sabia que isso era sua forma de escapar da responsabilidade. Decidi que, antes de tomar qualquer decisão, precisávamos de uma última conversa definitiva. Esperei até o fim da semana, quando ele chegou do trabalho, e disse: César, precisamos conversar. Agora. Ele suspirou, já prevendo o que estava por vir, mas concordou. Sentamos na sala, e fui clara. Você está quebrando a confiança que tínhamos. Não é só sobre o dinheiro, é sobre o fato de você ter tomado essas decisões sozinho, ignorando completamente como isso me afeta. Se você acha que nosso casamento pode continuar assim, está enganado. César tentou se justificar novamente, mas, dessa vez, eu não deixei espaço para suas desculpas. Não é só sobre a sua mãe, César. É sobre você não me incluir, sobre não me respeitar como sua parceira. Eu não quero viver num casamento onde minha opinião não importa. Finalmente, ele mostrou um lampejo de vulnerabilidade. Admitiu que havia agido errado, mas sua justificativa deixou claro que ele não entendia a profundidade do problema. Eu só queria fazer algo bom para ela antes que fosse tarde demais. Você sabe como ela sempre se sacrificou por mim. Aquilo me irritou ainda mais. E eu? Não faço sacrifícios por você, César? Esse casamento não exige de mim também? A conversa terminou sem uma resolução. Ele parecia mais preocupado em justificar seus atos do que em reparar o estrago. Naquela noite, decidi que precisava de um tempo longe dele para pensar. Liguei para minha irmã e perguntei se poderia ficar na casa dela por alguns dias. Ela prontamente me recebeu e, assim que cheguei, desabei em lágrimas. Você merece coisa melhor, minha irmã disse, me abraçando. Se ele não te valoriza agora, quando vai valorizar? Durante aqueles dias longe de casa, reflete muito sobre minha vida. Pensei no quanto eu havia me anulado em prol do nosso casamento, sempre colocando as necessidades de César acima das minhas. Cheguei à conclusão de que, para salvar nossa relação, ou a mim mesma, ele precisaria provar que estava disposto a mudar. Quando voltei para casa, dei um ultimato a César. Se você quer que nosso casamento continue, vamos fazer terapia de casal e acertar nossas finanças juntos. E, a partir de agora, não haverá mais gastos sem que ambos concordemos. Se você não estiver disposto a isso, eu não vejo mais futuro para nós. César ficou em silêncio por um longo tempo, mas, para minha surpresa, aceitou.
Marcamos uma consulta com um terapeuta e começamos a reorganizar nossa vida financeira. A princípio, ele estava relutante em admitir seus erros na frente de outra pessoa, mas, aos poucos, foi se abrindo. A terapia trouxe à tona muitas questões que estavam enterradas. César admitiu que sentia uma responsabilidade excessiva pela mãe, principalmente depois da morte do pai, e reconheceu que essa dinâmica estava prejudicando nosso casamento. Por outro lado, percebi que eu também precisava ser mais assertiva em expressar minhas necessidades, em vez de guardar tudo para mim até o ponto de explodir. Com o tempo, nosso relacionamento começou a melhorar. César passou a ser mais transparente em suas decisões, e eu me comprometi a comunicar melhor meus sentimentos. No entanto, não foi um caminho fácil. A confiança perdida levou tempo para ser reconstruída, e, mesmo com os progressos, eu sabia que havia cicatrizes que nunca desapareceriam completamente. Apesar das dificuldades, conseguimos encontrar um equilíbrio. Reformamos nossa própria casa com o que restou das economias e criamos um fundo conjunto para nossos futuros planos. Quanto a Dona Zuleika, mantive uma distância respeitosa. Ela nunca reconheceu o impacto que sua presença teve em nossa relação, mas, com o tempo, aprendi a não deixar isso me afetar tanto. No fim, percebi que aquele momento difícil me ensinou uma lição valiosa: nunca abrir mão de quem eu sou em prol de um relacionamento. Nosso casamento sobreviveu, mas só porque ambos estávamos dispostos a trabalhar nele. E, acima de tudo, aprendi a colocar minha felicidade e meu bem-estar como prioridade. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!